Mateus 13, do versículo 1 ao 25. Eu peço a paciência de vocês, que é um texto um pouco longo, mas a gente vale a pena ler esse texto e meditar nele. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes disse, falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os teus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1.
Palavra do Senhor. Antes da gente começar a meditar aqui nessa palavra, eu queria só esclarecer alguns conceitos aqui. Quando a gente estiver falando sobre o semeador, os comentaristas falam que a primeira pessoa identificada com o semeador é Jesus. Mas é todo aquele que é autorizado pelo Senhor no seu coração para proclamar os ensinos de Jesus. Então, é você, sou eu também. A semente é a palavra de Deus, que é plantada nos nossos corações. A terra ou o solo, já falei, é o nosso coração. Jesus, ele está, por meio dessa palavra, chamando a nossa atenção para a disposição do nosso coração. Um coração disposto é um coração totalmente desejoso e totalmente voltado para o Senhor. Qual é a disposição do seu coração hoje? Outra característica importante é que a disposição do nosso coração ela é mutável, ela é dinâmica. Jesus define nesta parábola as seguintes possíveis disposições do nosso coração em relação aos seus ensinamentos. Isso é muito importante. Quando você diz para mim que quer ter uma relação mais íntima, mais próxima com Jesus, o que você faz? Você vai se aproximar com mais intimidade, com mais proximidade da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele nos deixou, ele se faz presente à minha vida, à sua vida, por meio dos seus ensinamentos. Então, para que você sinta, se insira, aceite o convite de estar numa relação próxima, quente com o Senhor Jesus, é necessário e é fundamental que você medite, leia os ensinamentos de Jesus. Porque, caso contrário, você pode passar muito tempo da sua vida tendo uma relação semanal, dominical com Jesus, por meio da palavra que eu vou compartilhando com você, mas que pode não ser suficiente para que você se sinta acolhido, para que você se sinta seguro na relação com Jesus. Porque Jesus, ele vai se fazer presente na sua vida por meio da palavra. Isso é uma coisa muito importante para a gente compreender. Às vezes você procura alguém que ore por você. E essa pessoa, quando ora na palavra, você experimenta um pouco da presença de Jesus na sua vida. Mas parece que você não se sente seguro para ter essa relação mais permanente, mais constante. E para que isso aconteça, é necessário, é importante que você esteja diante do texto bíblico, lendo, meditando, buscando o discernimento de Deus para a compreensão. Bom, Jesus ele coloca aqui 4 disposições dos nossos corações, que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é o seguinte: a primeira disposição é a disposição de um coração que não entende, ele não quer entender. Mateus 13:3 diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, e o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. No versículo 19, ele explica esses 2 versículos. Diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração.
Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando que em alguns momentos da minha vida, na relação com o texto bíblico, eu fui fazendo uma seleção da palavra que me era mais confortável no texto bíblico. Eu fui caminhando pelo texto bíblico e fui separando algumas palavras, alguns ensinamentos de Jesus, eu fui colocando de lado e fui dando uma certa preferência a alguns ensinamentos que eram mais simpáticos para mim. E quando eu li sobre esse coração que não entende, na verdade é um coração que rejeita os ensinamentos de Jesus, que não quer entender, eu me identifiquei com esse coração e me lembrei que tem muitas palavras, muitos ensinamentos de Jesus que parece que o meu coração não quer entender. Ele não quer participar desses ensinamentos, parece que eu não quero ouvir, eu não quero ver, eu não quero perceber qual é o conteúdo, qual é o ensinamento que Jesus tem para mim. De outras vezes que eu li esse texto, eu li assim, graças a Deus esse não é o meu coração. Mas hoje, honestamente, eu tenho que dizer para vocês que tem alguns ensinamentos de Jesus que eu não quero ver, que eu não quero ouvir e que eu não quero perceber. Então eu fiquei assim, eu preciso ter a coragem, em Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos de Jesus que trazem desafios ao meu coração. O segundo tipo de coração que Jesus chama a atenção é aquele coração que tem um terreno pedregoso. Ele diz assim, que parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Quanto no versículo 20, é o versículo que explica o coração de terreno pedregoso. Ele diz assim, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Hoje, lendo esse texto sobre o coração pedregoso, eu falei, opa, esse é o meu coração também. Quantas vezes, quando a tribulação chegou, ou a perseguição, por causa do estilo de vida que a palavra me proporciona, isso, quando você procura viver a palavra, todo mundo vai saber, mesmo que você não fale nada. Eu entrei no elevador para ir, uma vez no consultório, entrou uma moça com um filho. Eu cumprimentei, não falei nada. O elevador começou a subir. A porta se abriu. Antes dela sair, ela falou, o senhor é evangélico, né?
Como é que ela soube se eu sou, se eu não sou? Alguma coisa apareceu a ela, alguma coisa dentro de mim comunicou algo a ela. Quando nós procuramos dentro do que é possível para a gente viver os ensinamentos de Jesus, as pessoas sabem. As pessoas sabem. A gente comunica isso para elas. Algumas pessoas ficam com raiva de você gratuitamente. Algumas pessoas se simpatizam por você. Mas a presença do Espírito, por meio da palavra de Jesus, comunica algo às pessoas, sem você falar nada. E eu me lembrei assim, quantas vezes, em meio à tribulação, eu fiquei profundamente decepcionado com Deus. E eu abandonei Deus. Eu me lembro de várias passagens da minha adolescência, em alguns momentos que a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa situação? O Senhor está de brincadeira comigo, Senhor? É isso mesmo? O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que expressa respeito por todo mundo. Um Deus Deus misericordioso, compassivo. Eu me dei conta que o meu coração pode ser um coração totalmente indiferente à palavra de Deus, um coração que não entende. Pode se transformar num coração pedregoso também, diante dos problemas, diante das tribulações que eu esteja vivendo, o meu coração pode se transformar num coração pedregoso. Tem essa dinâmica. E eu preciso estar atento a isso. Jesus fala de uma terceira disposição que o nosso coração, eu estou dizendo aqui, o coração de alguém que crê em Jesus, que recebeu a Jesus como seu Salvador. Eu não estou falando do coração de quem nunca recebeu a Jesus, não, mas do coração que crê, que é crente em Jesus. Eu fui me dando conta, lendo esse texto, que meu coração ele é mutável, ele é dinâmico, ele passa por essas transformações. E quando eu li sobre a disposição de um coração cheio de espinho, eu falei, esse aí não tem nada a ver comigo. Coração cheio de espinhos, não tem nada a ver comigo. Versículo 7 diz que outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O versículo 22, que traz a explicação, que fala desse coração, diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quando você lê a palavra, eu queria que você entendesse assim a sua relação com Jesus. Porque a palavra de Jesus é Ele mesmo se relacionando conosco, nos confrontando, nos abençoando, sendo misericordioso, nos abraçando, cuidando de nós com todo amor e carinho. Quando a preocupação da vida,
do que eu vou fazer com a minha profissão, do que vai ser da minha condição social, quando as preocupações que são saudáveis da vida prevalecem sobre a sua relação com os ensinamentos de Jesus, e quando o excesso de preocupação com as riquezas, com a sua posição social, prevalecem sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua relação com Jesus, o seu coração vai sufocando, estrangulando a sua comunhão com Ele, com Jesus. E eu que tinha dito, não, coração cheio de espinhos, não é, esse não tenho. Quando eu li a explicação, preocupação desta vida, sou eu. Preocupação excessiva de ter... Desculpa. Preocupação excessiva com as riquezas. Às vezes isso me tira a atenção e a confiança de que Jesus é aquele que cuida de todos nós. Quando nós ofertamos a Deus e dizimamos, quando você sai do seu lugar para fazer isso, quando você vai lá no QR Code, se aproxima, faz o seu depósito, sua oferta, você está declarando que você confia nos cuidados de Jesus para a sua vida. Às vezes a gente dizima e oferta sem essa convicção. Não é todo o domingo que eu dizimo e oferto com essa convicção. Às vezes, as preocupações desta vida me dificultam confiar em Jesus. E a nossa relação com Jesus se torna infrutífera. A palavra é assim, ela vai mostrando quem a gente é. É por isso que a gente às vezes se afasta de Jesus, vai se afastando. Porque a gente não quer saber quem a gente é. Quando você se aproxima de Jesus, e essa aproximação hoje de Jesus é pela palavra. E se nós não lemos a palavra, se a gente vem só no domingo se relacionar com Jesus, só domingo de manhã, e durante a semana você não se relaciona com Jesus, você vai tornando o seu relacionamento com Jesus infrutífero. E aí eu tive que admitir também que às vezes eu tenho um coração cheio de espinhos. E a quarta disposição que Jesus fala e celebra é a coração de um coração de boa terra. De boa terra. Ele fala que o semeador que saiu a semear derramou uma semente que caiu em uma boa terra, deu boa colheita. A 100, 60 e 30 por 1. E finalmente, o que foi semeado em boa terra
Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho um coração de boa terra, também tenho um coração de boa terra. Eu tenho momentos na minha vida em que o meu coração, ele é um coração de boa terra. É um coração que ouve a palavra, que entende a palavra, que pratica a palavra, que dá bom testemunho da palavra. Mas o que Jesus está oferecendo para a gente é o seguinte: toma cuidado com a disposição do teu coração. Dá uma olhada nessas disposições que eu estou colocando aqui, do coração que não entende, do coração que tem um solo pedregoso, do coração que é cheio de espinhos e do coração que é boa terra. O nosso alvo é sempre cultivarmos, pelo Espírito de Deus, um coração de boa terra. Um coração que anuncia os ensinamentos de Jesus por meio da vida, do testemunho. Nós temos também um coração de boa terra. O nosso coração também é um coração de boa terra. Eu quero orar agora com você. Eu não sei como é que está o teu coração aí. Qual é a disposição dele em relação a essas 4 disposições. Mas eu quero orar para que Jesus transforme o seu coração agora num coração de boa terra. E quero orar também para que nós tenhamos o discernimento de como está a disposição do nosso coração no dia a dia. Não tenha medo de perceber que o seu coração está na disposição do coração que não quer entender. Não tenha medo de perceber que o seu coração está na disposição de um coração pedregoso. Não tenha receio de perceber que o seu coração está numa disposição de um coração de espinheiro. Se você perceber que está assim, num desses corações, ore ao Senhor. Fala assim: Senhor, transforma meu coração num coração de boa terra. Transforma o meu coração num coração de boa terra. Fecha seus olhos aí. Deus amado, todos nós, Senhor, queremos um coração na disposição de boa terra. De boa terra, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Um coração alinhado com a graça, com a presença, com o amor e com o cuidado do Teu Espírito Santo. Opera na nossa vida dessa forma, Senhor. Traz ao nosso coração essa disposição de boa terra. E quando o nosso coração não estiver na disposição da boa terra, nos mostra, Senhor. Nos dá o discernimento, Pai, para que a gente possa assumir o compromisso em oração, para que o Teu Espírito transforme, traga de volta o nosso coração na disposição dessa boa terra, desses bons ensinamentos, esse compromisso com o Teu amor, com a Tua graça. Pai querido, visita os corações agora da nossa comunidade. Visita cada coração que está nos assistindo agora. Transforma esses corações numa disposição de boa terra. Não deixa o inimigo roubar nada. Não deixa, Senhor, o inimigo interferir em nada.
Senhor, o único Senhor do nosso coração é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, é o único Senhor do nosso coração. Nós não aceitamos nenhum outro Senhor. Estende a tua mão sobre os corações do meu irmão, da minha irmã. Traz graça, traz paz, sossega o coração, traz cura, traz restauração, traz o teu amor, traz o teu cuidado, honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.